Bem, meus queridos amigos e irmãos da Casa dos Humildes, muito boa noite. Hoje a nossa palestra, o nosso estudo vai ser um pouco diferente. Não vai ser aqui com essa imagem do computador de forma virtual, mas sim presencial. Mas é uma palestra que eu fiz semana passada no querido Centro Espírita Caminhando para Jesus, sobre o tema A Arte e o Espiritismo. Eu fiz essa palestra, um tema assaz interessante, e eu trago aqui para os nossos irmãos da Casa dos Humildes, já, pessoal mais amigo, né, mais chegado, querida Valéria Pessoa, Fernando, Ana Paula Borges, a turma toda. Nesses três aqui eu represento a turma toda, para matar a saudade de Bruno palestrando. São meus amigos, né? Então, 2 anos que não me veem numa palestra, né? Vão me ver lá no Caminhando para Jesus. E outra coisa, né? Os amigos de fora que, porventura, quiserem ver esse estudo de hoje, vão ver pela primeira vez como é Bruno palestrando no Centro Espírita. Agora, deixando bem claro, né, que Bruno não é um orador. A arte da oratória quem possui é Divaldo Franco, Raul Teixeira. Bruno é apenas um expositor que trabalha informações, né? E quando a gente trabalha informações da doutrina fidedignas, né, mesmo no dia que a pessoa não estiver bem, a palestra está salva. E a informação vai na frente. Não é isso mesmo? Pessoal, então vamos fazer a prece inicial. Quando eu passar lá para a imagem da palestra no Caminhando para Jesus, já vou pegar o microfone e começar, né? E a prece final eu farei lá no final da palestra mesmo, né? Mas aqui agora vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma noite de estudo, de reflexão sobre a arte e o espiritismo. A responsabilidade do artista, do compositor, do músico, do escritor, aqueles que trabalham com todas as artes. Que eles possam ser abençoados e assistidos sempre pela espiritualidade superior. Sendo assim, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa palestra presencial da noite de hoje, embora foi semana passada, mas o conteúdo é como se fosse feito agora, né? Está fresquinho, uma semana, né? Pessoal, com vocês, Bruno Tavares, lá no Centro Espírita, Caminhando para Jesus, a arte e o espiritismo. Espero que gostem, né? Valeu, pessoal. Um abraço, muita paz. Semana que vem voltamos de forma virtual. Um beijo na alma. Boa palestra. Muita paz. Bem, meus queridos irmãos e amigos, irmãos aqui presentes no Caminhando para Jesus e os irmãos online pela via virtual, boa noite. O tema de hoje é a arte e o espiritismo, não é? E como a gente não esconde nada, eu vou dizer a vocês o que me motivou a fazer esse tema, não é? Foi exatamente um artigo que saiu essa semana. O título do artigo é interessante. É Palavras difíceis, mas necessárias. A respeito do desencarne da cantora Marília Mendonça. O artigo é magistral. Tá? E ele vai me inspirar aqui no segundo momento da reunião. Porque a arte é essa criação de Deus também nos 2 planos da vida, nos 2 mundos. Porque ao desencarnarmos, vamos habitar as colônias espirituais. Pessoal, esse é outro assunto que me causa pasmo às vezes, né?
assuntos que para todos nós aqui eram temas indiscutíveis. Agora, na pandemia, quando a gente vai ter contato com esse admirável mundo novo, não é? Das opiniões e de irmãos de outras plagas, plagas não essas aqui nordestinas, já, nos admiramos porque é impressionante como tem gente que não aceita a existência das colônias espirituais. Mesmo advindo a informação da mediunidade santa de um Francisco Cândido Xavier, mas não somente através dele. Não é? E me causa pasmo, porque eu percebi principalmente lá para o sul do país, não é? Que existe uma cepa de espíritas que se chama os Kardec estritos. Que eu espero que essa cepa fique por lá mesmo, né? Que ela não dissemine, principalmente aqui nos nossos ambientes. Né? Os Kardec estritos, eles não aceitam nada que não venha através da obra de Kardec. Indo de encontro até o próprio Kardec. Porque Kardec dizia, a doutrina é progressiva. Então, olha lá, caráter, o ensino coletivo e concordante dos espíritos, e essa doutrina era progressiva, né? À medida que o homem avançasse, principalmente no campo da ciência, então novas revelações os espíritos trariam, né? Mas isso colocado, né? A vida no mundo espiritual, essas colônias espirituais, eu recebi um presente maravilhoso, né? A obra da pesquisadora espírita Lúcia Loureiro, Colônias Espirituais. Já. Eu tive o prazer de entrevistá-la e, conversando com ela, ela me enviou. Ela é da Bahia, é a esposa do Carlos Bernardo Loureiro. E é impressionante como a ideia da colônia espiritual, da cidade espiritual, ou das cidades espirituais, essa ideia já existia no Egito Antigo, na Velha Grécia. Claro que com outra nomenclatura, adaptada ao simbolismo, né, dos ensinamentos lá de Osíris, né, então dos santuários gregos. Mas, claro, o espírito sair aqui da Terra e habitar esse mundo do espaço. E que o apóstolo Paulo tão bem definiu que aqui na Terra temos corpos terrestres. Ao deixarmos a Terra, vamos para esse mundo novo, que é a nossa verdadeira pátria, com corpos celestes. Não tão simples, né? Mas a Lúcia, muito feliz, ela vai trazer as informações de Swedenborg, o grande médium sueco, que também aventava a ideia das colônias espirituais. E ela também explora a obra de Wallenhoven, o grande missionário anglicano, nessa obra aqui, maravilhosa, A Vida Além do Véu. Essa obra foi tão importante que a Federação Espírita Brasileira resolveu editá-la. E por quê? Porque foi recebido em Londres o bispo anglicano Wallenhoven, esse grande sacerdote. Vejam bem, era um homem culto, um teólogo, versado nas maiores universidades de Oxford, de Cambridge, da Inglaterra, quando um mineiro aqui no Brasil, dizem as biografias, né? Apenas com curso primário, embora que o Chico Xavier tinha aquela formação, uma cultura palingenésica, não é? Uma cultura de várias reencarnações, que a atual vida dele não deu, mas que ele trazia, não é? E no despertar da sua consciência,
profunda, ele acessava esses arcanos. Então, o médium mineiro de instrução primária recebeu, através da obra do espírito André Luiz, as mesmas informações que Wallenhoven, em apenas uma obra, preciso dizer isso, né? Fala a respeito das aldeias no plano espiritual, né? Dos meios de transporte. Se André Luiz fala em aeróbus, o reverendo fala sobre charrete, né? No mundo espiritual. Então, vejam bem. Então, sobre as escolas, que André Luiz fala sobre os departamentos da vida espiritual. Esse espírito foi de um grande médico aqui do Brasil, né? E que o Chico Xavier tinha passado por aquele escândalo, não sei se vocês sabem, da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? O Chico lançou a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e a família do Chico, família do autor espiritual Humberto de Campos, entrou com um processo contra o Chico Xavier, exigindo os direitos autorais da obra. Vejam bem, só tem que a personalidade do ser, ela vai até a data da sua morte aqui na Terra. E a FEB contratou um grande advogado, o Dr. Miguel Timpone, para defender o Chico Xavier. Essa defesa foi tão importante que o Dr. Miguel Timpone escreveu depois a obra A Psicografia ante os Tribunais, também editada pela FEB. Então, o Chico venceu aquela queda de braço. Tinha o direito de continuar usando o nome do escritor Humberto de Campos. Essa obra tão maravilhosa, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que meu querido irmão Taua Gomes, que está ali, fez uma palestra relativa à obra, domingo agora, na nossa Casa dos Humildes, de forma online. Se vocês quiserem assistir essa palestra de Taua, nesse mês que o Brasil teve uma data, né, da República, está lá no canal da Casa dos Humildes, né, sobre o Brasil. Então, o Chico tinha o direito de continuar usando o nome de Humberto de Campos. Mas o que é que acontece? O próprio espírito Humberto de Campos, vocês imaginam, digamos assim, deixa eu falar numa linguagem, não é? Uma linguagem bem tete a tete. O espírito deve ter ficado envergonhado com aquela atitude de sua família, né? E ele conversou com o Chico: Chico, vamos mudar o nome. E ao invés, ele tinha um personagem em suas obras, Conselheiro XX, né? E ele disse: Chico, vamos usar Irmão X. E a partir daí, as obras vêm assinadas por Irmão X, que é Humberto de Campos. Que é Humberto de Campos. Então, veja, o Chico já vinha com essa rebordosa. O que é que acontece? Quando o espírito do doutor André Luiz, médico desencarnado, aparece, querendo trabalhar, trazer obras psicografadas sobre essa vida além da vida, o que é que o Chico vai perguntar a ele, pessoal? Qual o seu nome? E naquele momento, o espírito do médico olha para um rapaz que estava dormindo ao lado e pergunta a Chico: quem é esse? E o Chico diz: é o meu irmão, André Luiz. Pronto, a partir de agora você vai me chamar André Luiz. E aí vai começar a psicografar essa obra que veio na década de 40, que surge com o primeiro volume, Nosso Lar. Nosso Lar já fala que é, né, um lado além, uma residência, mas é uma colônia, né? Uma aldeia, como dizia o Wallenhoven, uma cidade do além, como dona Eigorina Cunha assim se referiu. E ela fez o desenho, grande médium, amiga de Chico Xavier, fez um desenho de Nosso Lar como uma cidade que tinha a sua cartografia
era como uma estrela de 5 pontas. E, novamente, aí vamos para Kardec. E fica aqui sempre esse recado aos Kardec estritos. Eu tenho a impressão, pessoal, que se esses Kardec estritos vivessem na época de Kardec, deviam ter vivido, eles não iam aceitar as poesias que Kardec recebia por via da psicografia, os desenhos de Victório de Sardou que Kardec recebia e colocava lá na Revista Espírita. Pessoal, há um desenho lindo lá na Revista Espírita de 1858, Le Maison de Mozart, que é a mansão do Espírito Mozart em Júpiter. Isso na Revista Espírita de Allan Kardec, de 1858. Só tem que... Eu tenho os 2 desenhos, já. Eu tenho... Taua já viu os 2 desenhos, né? O de Júpiter, de Mozart, e o de Egorina. Pessoal, o desenho, a psicopictografia de Egorina, desenhando o nosso lar, é muito mais rica em detalhes do que Le Maison de Mozart da Revista Espírita. Então, vejam bem, os rabiscos através do médium Victório Sardou, mas era o que o Espírito podia trazer naquela época, né? Daqui a pouco a gente vai falar nisso, quando falar na arquitetura do além. Então, os espíritos desde a antiguidade, passando por Swedenborg, passando por Wallenhoven, passando por Allan Kardec, está lá uma casa, uma mansão no além do espírito Mozart, né? Asseveravam a existência dessas habitações, dessas aldeias, colônias, cidades, queiram dar o nome que queiram dar. Eu tenho impressão, às vezes, que é aquele complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues dizia, que porque a gente não aceita, porque é de Chico Xavier, é a brasileira. Né? Que, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Aliás, a gente tem que ter uma visão. Pessoal, reencarnaram aqui no Brasil médiuns de uma honorabilidade, de uma evolução. Então, que na sua filtragem mediúnica não deixam nada a desejar aqueles médiuns da época de Kardec, Dona Zilda Gama, Dona Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, José Raul Teixeira. Eu só vou ficar nesses. Então vejam bem. Aí a gente pega, se a gente não aceitar nada que vem através desses médios honoráveis, a gente não tinha nada no espiritismo no Brasil. Aí quando você vai para Kardec, Kardec não era assim. Kardec aceitava poesia, pinturas. E Kardec dizia que o espiritismo toca em todos os ramos do conhecimento. Então, nesse primeiro momento, eu queria falar aqui sobre as colônias espirituais. Que o querido espírito André Luiz, eu vou começar por ele, porque afinal, através do assunto colônias espirituais, foi por onde eu encetei esse início de palestra. Ele fala lá nos meios de transporte, já no departamento da reencarnação, no campo das águas, já. Mas há um momento que ele se refere ao campo da música, atestando não só em nosso lar, eu vou falar em outras obras aqui também, né? Existe a música no além. E André Luiz vai, e agora André Luiz diz uma coisa, né? Que todo aquele trabalho, aquela atividade nos departamentos lá em nosso lar, o espírito adquire o bônus hora. Então você vê, não é dinheiro, vejam bem, mas é uma forma desse bônus para dar direito de você participar de reuniões como essa, como no campo da música. E André Luiz chega nesse campo da música, ele admite que nos arredores você ainda encontra a música com teor um tanto quanto regional, que lembra a música aqui da terra.
Pessoal, a natureza não dá saltos. Vocês sabem qual é a música que o Chico Xavier mais gostava na vida? Alguém aqui já ouviu a música que o Chico mais gostava da vida? Já ouviu, Tawa? Eu canto para você, Tawa. Você é meu amigo, meu irmão. O Chico gostava muito daquela música, né? E por isso contente estou, o que passou, passou. Eu vivo assim, sempre cantando, ai Lili, ai ô. E por isso contente estou. Você vê uma música de uma singeleza, né? Uma música lá do interior de Minas. Então, essas músicas, um tanto quanto de um caráter regional ainda, André Luiz diz que existe nesse mundo do além-túmulo. Agora, André Luiz admite que à medida que se dirigiam para o centro desse campo da música, aí sim, a música assumia um caráter de universalidade e de sublimidade. São aquelas músicas que elevam a alma da gente. Pessoal, eu vou contar uma coisa a vocês, já. No meu celular eu coloco um aplicativo, eu tenho um aplicativo, né? Os Kardec Strips, que me perdoem, né? Só é o título. Eu não sei se alguém aqui conhece essa rádio FM. Alguém aqui conhece a rádio Esotérica FM? Que é uma rádio belíssima, tem música clássica, tem cantos gregorianos. Só o nome mesmo, né? Mas só tem música. E eu tenho um costume de ler, eu vou sair daqui, vou chegar em casa, vou jantar, e sempre meu fim de noite é lendo. E eu me acostumei a pegar o aplicativo, ler ouvindo cantos gregorianos. Vocês acreditam nisso? Cantos gregorianos, eu boto baixinho, boto na barriga mesmo. Fico esticado com o celular na barriga, lendo, né? E aquilo ali, acreditem, a minha leitura se tornou melhor. Eu peguei esse costume que eu não largo mais, já. Eu leio ouvindo cantos gregorianos. Agora, se você me perguntar, Bruno, você gosta de uma coisa mais regional? Claro que eu gosto, eu adoro o Roberto Carlos. Ah, adoro o Roberto. Eu tenho 55 anos, embora não pareça, né? Então fui embalado a vida toda por Roberto Carlos. Pessoal, então, André Luiz diz que quando chega no centro desse campo da música, a música já assume o caráter de universalidade. Aí entra os grandes gênios, os grandes compositores. Aí a gente precisa ver uma mensagem do Espírito Rossini na Revista Espírita de março de 1869, quando Rossini trata da a música e as harmonias celestes, onde ele chama a atenção para um detalhe, né? Quantos músicos, mas tão poucos artistas. Quantos compositores, mas quão pouco a música de verdade. Música e compositor a gente tem assim, mas a música de verdade, meu Deus. Principalmente nesse momento de transição planetária, onde a gente vive a noite nas artes, em todos os departamentos. A música também é afetada. Daqui a pouco eu vou voltar à música para a gente tratar deste grande artigo que saiu no portal Luz Espírita a respeito do desencarne da cantora Marília Mendonça. Não é? Pessoal, mas aí vamos para Leon Denis, Espiritismo na Arte, onde Leon Denis afirma que a arte da pintura, onde o pintor, qualquer ele, eu vou me atrever, todo ele é um médium em potencial, né? Eu estou aqui na presença de Tawa, eu entrevistei Tawa
um programa que a gente tem, eu entrevistei Taua Gomes, uma entrevista de 1 hora. E Taua disse que quando ele vai pintar, como ele é espírita, ele entra em oração, porque isso facilita a inspiração, atrai os bons espíritos, né? E Taua conta até um caso que tem a ver com minha Casa dos Humildes. Peço licença a vocês para contar, né, que Taua estava pintando Seu Sobreira, o grande fundador da Campanha do Quilo, e Sobreirinha apareceu para Taua com muita luz, porque ele tem muita luz, né? E Taua, um fiel artista, né, pintou e colocou aquela luminosidade toda, né? Só que Sobreira não gostou, né? Taua levou o carão dos espíritos. Já pensou? Seu Sobreira apareceu para Taua e disse: meu filho, diminua essa luz, pelo amor de Deus. E Taua obedeceu. Apresenta um quadro magnífico que Taua apresentou à Casa dos Humildes, está lá na Casa dos Humildes, bezerro envolto numa luminosidade, né? Mas Taua diminuiu. Então, a pintura, novamente André Luiz, ele chega lá no plano espiritual, em determinado evento, quando ele olha para um quadro, ele fica admirado com aquele quadro. O Martírio de Saint-Denis. O grande santo católico, ele perde a cabeça, é degolado, mas não desencarna logo, ele segura a cabeça. Só que ele fica admirado e ele diz para os amigos ali, Lísias, né? Aniceto, Clarence, conheça essa obra. Essa obra é de Bonnat, o grande pintor francês. Aí Clarence, o Aniceto, chega e diz a ele: olha o dedinho, não é de Bonnat, não. Essa obra é de um autor espiritual numa esfera superior, que o Bonnat, numa noite de muita inspiração, veio até aqui às nossas esferas, e Bonnat mostrou a ele a beleza da pintura. Então, quando ele volta para o corpo, ele vai registrar aquilo. Embora que André Luiz admite, na obra Os Mensageiros, onde está a citação, que não tem comparação a beleza do quadro aqui na Terra com aquele que ele se deparou no mundo espiritual. Ele é de uma beleza muito superior. Então vejam bem, a pintura e o querido Leon Denis vai arquitetura, todas as artes enobrecidas, né? Só que lá os grandes monumentos, a mansão de Mozart, não requer muitos operários aqui na Terra. Então, um arquiteto, com a força do pensamento, ele ideoplastiza, ele cria aquele ambiente. Aí tem uma discussão, pessoal, que às vezes encontramos essa discussão, às vezes, nos fóruns, né? Não, mas essas construções são temporárias, elas não são definitivas. Uma discussão inócua. Claro que são temporárias, já. Me diga uma coisa, as construções aqui da Terra são permanentes? Você derruba. Eu me lembro quando eu era pequeno, foram derrubar a ponte da torre. Se lembram disso? Só que a ponte era resistente, né? Foram até os japoneses, que foram implodir na primeira vez, a ponte ficou de pé. Então tiveram que quebrar com marretada, quando ela estava mais diluída, aí implodiram de vez já. Então, que era a velha ponte da torre. Hoje tem uma ponte lá, não sei se mais bonita, mas está lá outra, né? Então, aqui na Terra, tudo é transitório. Claro que lá essa transitoriedade pode ser de forma mais rápida, né? Mas é uma discussão inócua. Não, aquilo são construções temporárias. Pessoal, o nosso estado evolutivo é temporário? Já fomos primitivos? Hoje somos isso que nos encontramos e vamos caminhar para a angelitude? Tudo é temporário.
Querido André Luiz, ele se refere numa noite maravilhosa, quando o Meimei, que habita o plano espiritual, e se chama Blandina, querida Meimei. E ela reside no plano espiritual, não é orfanato, é o Lar da Bênção, que é um complexo onde estudam crianças desencarnadas. E o André Luiz, uma noite, ficou boquiaberto, porque ele chegou ali e as mães que perdiam seus filhinhos saíam do corpo de carne, chegaram lá no Lar da Bênção e se encontravam um coral daqueles petizes cantando com elevação, que as mães emocionadas, chorando. E quando acaba a apresentação do coral, as criancinhas, cada uma veio para sua mãe, elas emocionadas, né? Então, a verdadeira arte, onde no mundo espiritual as crianças são habituadas aqui, não se tem esse cuidado na Terra. Então, da criança ter contato com a boa arte. Recentemente, pouco antes da pandemia, eu vi um espetáculo de horror, onde num museu, ou seja lá o que o valha, uma expressão de arte chã, que aquilo não é arte, colocaram um corpo de um homem nu e trouxeram crianças para tocar o corpo daquele homem nu. Então, pelo amor de Deus, o que fazem com as nossas crianças aqui na Terra? E você chama isso de arte? Em nome de qualquer ideologia que queiram trazer com essa forma de arte? Inaceitável. Isso, Alvita, isso rebaixa o ser humano a uma expressão animalesca, não é? Então, a verdadeira arte no mundo espiritual, ela é nobre, é bela, é voltada para o bem. E aqui na Terra também. Aqui na Terra também. O cancioneiro popular é uma arte elevada? Claro que sim. Não precisa ser uma música de uma cultura europeia, não. Até uma música. Tem músicas de Luiz Gonzaga, Assum Preto, que aquilo não são músicas, são uma poesia. Né? Músicas do velho Jair Rodrigues, né? Falando sobre a boiada, o boiadeiro, retratando, né, a figura do homem simples nordestino. Aquilo é uma poesia, merece aplauso. Mas aí vamos para o segundo momento sobre a arte, né? O que é que acontece? O Eri Lopes, que é um cineasta, músico, expositor espírita, ele é o responsável pelo portal Luz Espírita, que novamente anotem aí, portal Luz Espírita. Eu vou falar algo aqui, mas vocês vão poder ler o artigo na sua totalidade. Tá? Onde ele intitula o artigo Palavras Difíceis, mas Necessárias. Pessoal, vou ficar primeiro com o exemplo mais próximo. Um orador espírita, ou um expositor, porque orador para mim é Divaldo. Um orador para mim é Raul Teixeira, né? Orador é quem tem a eloquência, a arte da oratória. O que a gente faz aqui? A gente é um expositor, troca ideia, mas mesmo assim, você quando assume esse papel de levar a palavra, você é uma personalidade pública. Quantas vezes em tanto lugar eu chego, parece o encontro dos marcianos, né?
Você chega no local, a pessoa fica olhando para você, eu sei logo que é de centro espírita por aí, né? Então, o que acontece? Você, naquele momento, não é mais só um indivíduo. Você é uma entidade. Eu estou trazendo aqui para uma atividade bem prosaica, comum. Vocês imaginem esses grandes formadores de opinião que galvanizam as massas. E a arte tem muito a ver com o mundo dos espíritos. Do jeito que o tal a hora para pintar, do jeito que um pintor vai para o plano espiritual e capta aquele quadro maravilhoso de Bonnat, existem também os baixos planos da espiritualidade, onde a arte é um arremedo. A arte é um atentado ao belo, ao bom, ao nobre. E o que é que acontece? O Eri chama atenção para a grande responsabilidade, a grave responsabilidade de jovens cantores, compositores. Pessoal, porque naquele momento não são apenas uma moça, um belo rapaz, são entidades, instituições que vão influenciar toda uma população, toda uma juventude. Então, e o Eri foi muito feliz no artigo, vocês vão ler. É só a individualidade. Esses jovens, você percebe que tem bondade no coração, tem empatia, tem beleza. Tantos deles começam cantando em igreja evangélica, cantando a Jesus. Pessoal, eu sou espírita, mas eu não tenho viseira. Quer cantar outro tipo de música? Cante. Não precisa ser só música de cunho religiosista. Mas muito cuidado. Porque o que é que a gente vê hoje nessa noite das artes, principalmente aqui no Brasil, e não é por acaso, não. É um estilo de música que só canta a traição, o adultério, a piléria. Você vê moças lindas cantando músicas de sarjeta. Uma última música que foi lançada aí, enaltecendo a prostituição. Os espíritos exercem influência em vossa vida? Pergunta Kardec em O Livro dos Médiuns. Mais do que imaginas, dizem os espíritos. E de ordinário são eles que vos dirigem. Então a gente precisa orar muito nesse momento por esses jovens cantores, essas jovens entidades, instituições, porque mais do que imaginam são dirigidos, teleguiados por essas entidades que querem trazer a terra de solução dos costumes. Então, tudo que vem de encontro à família, ao bom, ao belo, ao nobre. O artigo foi muito feliz. E Eri, num rasgo de inspiração também, entrou na importância desses dias da mídia. Preste atenção, eu quando quero ver arte boa, sabe o que eu vejo? The Vox Kid. As crianças cantando tão belamente, que você vai ver certos programas, pelo amor de Deus, já. E a mídia é a sociedade do espetáculo. Pessoal, a morte
é um fenômeno rápido, não? A cessação da vida no corpo físico. Mas o desencarne é um processo. Então, o que a mídia faz nesses momentos, o espetáculo de um velório, de um desencarne. Você chega no YouTube e bota o nome de qualquer cantor desse que desencarnou num acidente, está lá o corpo com sangue de todos eles, até os mais recentes. Você consegue ver um corpo físico com sangue. E a sociedade do espetáculo divulga isso. As redes sociais que centuplicam essa falta de respeito àqueles que desencarnam. Então me diga uma coisa, o espírito precisava ter muita elevação para não ser atingido num momento como esse, proporcionado pela sociedade do espetáculo, do entretenimento. E logo, logo, aquele que partiu, que na verdade entendam, ao fim e ao cabo, são simplesmente marionetes das grandes indústrias, das grandes corporações, das grandes inteligências do mal. Você estuda, André Luiz, você vê lá Gregório, você vê lá aquelas cidades já. Quem leu Sexo e Obsessão do Divaldo, Manuel Flamengo Miranda diz o carnaval, de onde vem certos espetáculos que a gente vê no período de carnaval. E o Divaldo psicografou essa obra, que é importantíssima, que vem desses antros do mundo espiritual. Aí você vê, eu venho aqui no Caminhando, que eu vou dizer isso na frente de Calixto, porque vai ser verdade na minha Casa dos Humildes, quando reabrir esse ano que vem. Pessoal, é maravilhoso estar aqui, é o que a gente tem. Mas eu disse a Calixto no domingo, é muito triste. Tão pouquinha gente, aquelas pessoas que eu sempre encontrava, não encontro, e elas estão certas, as mais velhas, que ainda têm receio de vir. Eu disse uma coisa a Calixto que eu disse depois de ele me dizer. Eu tinha comentado, não sei se foi com Taua, que quando eu entrei aqui, eu achei até um ambiente mais escuro. Parece que é menos iluminado. Não é. É exatamente porque toda aquela vida, aquele ramerrão, aquelas pessoas, aquele aconchego, não há. Mas ainda bem o que temos. É o único centro que eu voltei ainda, que eu estou fazendo palestra. Fui convidado para outro em janeiro, que vai voltar. Eu sempre ia, vou voltar e ia ele. Mas eu vou chegar em casa hoje satisfeito. Mas vejam bem, a gente está aqui. Eu falei com o Fernando, dando um toque de mão bem distante. A gente de máscara, eu me atrevo a tirar a máscara, porque eu não aguento falar sem máscara, pelo menos aqui, longe de todo mundo. Aí, num país como esse, vocês estão falando em carnaval. Você vê o prefeito do Rio de Janeiro assinou lá o compromisso, o contrato de carnaval. Então, é a Covid aumentando na China, em alguns países da Europa. O Brasil só aumenta depois do carnaval, viu? Até lá, fiquem sossegados, viu? Então, o que é isso? Então, onde é que estamos já? Onde é que estamos? Aí a gente precisa desse grande chacoalhão que é a transição planetária, esse momento que o Chico Xavier, no Pinga Fogo, retratou tão bem. Seria um período que a humanidade ia passar. O Divaldo tem palestras maravilhosas agora, em plena pandemia, né? Dizendo que ainda bem que não veio uma guerra, veio a pandemia, né? Mas é esse momento para a gente refletir o que estamos fazendo, né? O pessoal querendo abrir o estádio do Arruda, a pandemia não passou, a gente nesse estado aí vamos aglomerar.
Então, a gente precisa repensar a nossa vida em sociedade e nada melhor do que a dor. Nada melhor do que a dor. Então, esse momento grave e que a gente pensa na mensagem dos imortais, dos espíritos nobres. Eu entrevistei o Eri, citando a mensagem de Rossini, é uma coisa linda. Vocês sabem que os espíritos do plano espiritual, eles não se comunicam com a linguagem articulada, os mais elevados, né? Em nosso lar ainda tem a linguagem articulada. E o Rossini afirma que essa comunicação, às vezes, se dá pela musicalidade. Vocês já pensaram? As 7 notas musicais. Não é à toa que o grande gênio Steven Spielberg retratou na sua obra-prima, que eu me tornei sócio, estou pagando um site, e vi recentemente agora o velho filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né? Então, aquele contato com as 7 notas musicais, que são notas universais, os irmãos de outras esferas. Então, vocês imaginam a música nos planos superiores, a pintura nos planos superiores, os filmes nos planos superiores. Eu fui rever um filme, Os Miseráveis. A arte do cinema, que hoje em dia a gente tem a Netflix, a Amazon, a gente tem tudo. Pessoal, assiste Os Miseráveis. Tem a versão cantada, que eu não gosto, em tom de ópera, mas tem também várias versões, né? Sem ser ópera. A que eu mais gosto é com Liam Neeson e Uma Thurman, que foi um desempenho de atriz que, para mim, ela atingiu o auge ali. Eu vi 4 versões, essa é a que eu prefiro. Aí você vê a verdadeira arte. Olha, sabe quem é o autor dos Miseráveis? Victor Hugo. Vou perguntar aqui. Pessoal, Victor Hugo hoje psicografa através de que médium? Divaldo Pereira Franco. Victor Hugo aqui na psicosfera do Brasil. Alguém se lembra o que Dona Ivone do Amaral Pereira disse na obra Devassando o Invisível? Que reencarnaria aqui no terceiro milênio uma falange de artistas, e essa falange seria capitaneada por Victor Hugo. Está lá na obra Devassando o Invisível. Ele, em vida, foi o autor da obra Os Miseráveis. Aí vou dar spoiler, mas é só um pouquinho, né? Você vê ali um homem que era um prisioneiro, Jean Valjean, que invade a casa de um padre. Esse padre podia ser um pastor protestante, podia ser um irmão espírita. E disse: eu não tenho onde ficar, por favor, o senhor pode me acolher? E o padre disse: entre, estou ceando, venha cear comigo. Ele: mas eu sou um criminoso. E o padre Miriel diz: entre, sente aqui. Conosco estava o padre e a secretária. Não é? E o Jean Valjean olha os talheres de prata, que valia muito dinheiro, né? Durante a madrugada, o padre vai dormir. Jean Valjean, traindo a confiança daquele homem, vai roubar os talheres. Vejam bem. Só tem que o padre acorda no meio da noite. Quando chega e fica: eu acolhi você e você faz isso. E o Jean Valjean desbordeia o rosto do padre, o padre cai no chão. O que é que acontece? Ele foge, mas é preso. Quando o pessoal viu os talheres, que sabiam que era do padre, trouxeram Jean Valjean. E o padre Miriel recebe aquele ladrão.
e diz para a guarda, né? Podem soltá-lo. Mas como, padre? Ele não roubou? Esses talheres não lhe pertencem? Não, não, ele não roubou. Eu dei a ele. E Jean Valjean fica olhando para o padre sem acreditar. E o pessoal da guarda fica parado. Ele, meu filho, você esqueceu os castiçais. E foi pegar os castiçais, colocou dentro do saco do ladrão Jean Valjean. E aí a guarda olhou, os homens da guarda se dissiparam, foram embora. E Jean Valjean diz, por que você fez isso? O padre disse, no dia de hoje eu comprei com aqueles objetos a tua alma. Não esqueça disso. E aquele ato de bondade do padre, que podia ser um pastor, um espírita, vai mudar para sempre a vida de Jean Valjean. Ele com aqueles bens, ele vai vender. O padre deu a ele realmente. Vai refazer sua vida. E aí o filme, a arte do cinema, é levada à sublimidade. Ele vai conhecer uma moça que foi despedida de uma fábrica, Fantine, interpretada por uma turma linda, né? Parece um anjo aquela atriz. Só que ela, com a filhinha Cosette, ela entrega para um casal que vai explorá-la, vai cuidar da menina, mas cobrar sempre. E ela, despedida da fábrica, vai vender o corpo, se tornar uma prostituta. Vai pegar tuberculose. Jean Valjean vai recolhê-la por piedade, mas ali nasce um amor espiritual. Ela melhora um pouco. E ela fica encantada. Ela foi usada por aqueles homens ali, daquele lugarejo, todos. E aquele homem nobre. Veja o que fez o padre Miriel. Deu dignidade a ela e ela disse, por favor, procure minha filha, cuide da minha filha. E ela vai desencarnar com a tuberculose. Jean Valjean sai, vai procurar a menininha Cosette, encontra, luta para tentar ter a guarda da menina, consegue ter a guarda da menina, paga uma quantia imensa e vai cuidar de Cosette como se fora a sua filha. A menina se torna linda e aí a hora não permite, falta 10 minutos. A menina vai se apaixonar por um revolucionário francês. Aquela paixão, o Jean Valjean, pai, vai compreender, vai apoiar aquela paixão. Então vai salvar aquele revolucionário para entregá-lo salvo para sua filha. Qual é o pai que faz isso? O namorado da sua filha. Minha filha tem 20 anos, a mais velha. A primeira vez que chegou com o namorado lá em casa, eu fiquei todo cabreiro. Boa noite. Tudo bom com você? Todo fecha, tudo bem. Tudo bem. Tá? Eu passei 3 semanas assim, depois eu melhorei, hoje estou melhorzinho. Então o Jean Valjean realmente compreendendo aquele amor. E no final da história toda ele diz a ela, eu amei sua mãe como eu nunca amei ninguém. Então vejam aí, Os Miseráveis, eu convido a quem não viu esse filme, veja. É de uma beleza, o Victor Hugo traz ali o perdão, a transformação moral, o suicídio, porque ele vai ser perseguido a vida toda por Javert, que quer colocá-lo na prisão. No final, Javert não entende que homem era aquele que perdoava sempre, que podia matá-lo e não matava. Javert se suicida. E o querido Jean Valjean, quando descobre que está realmente livre, ele percebe uma coisa. A liberdade de fora, o que é isso? Ele sempre foi um homem livre por dentro, desde quando encontrou o padre Mariel. Então vejam a beleza de uma obra imortal do Victor Hugo, Os Miseráveis, né? Que muitos só querem ver o cunho político, revolucionário ou ideológico. Aquilo é uma obra imortal, uma obra espiritual maravilhosa.
E na versão da ópera, o final é um final espírita. Alguém viu esse filme no cinema? Final da ópera, o Jean Valjean desencarna e quem vem tirá-lo do despojo? Fantine, a mãe de Cosette, a sua amada, que estava num plano de luz. Apesar de ter sido prostituta na terra, por força da conjuntura, o seu desespero para sobreviver e cuidar da filha. O que é que eu quero dizer com isso? Ninguém aqui está acusando as individualidades. Os jovens, as jovens, os rapazes, as moças. São pessoas que a gente tem a índole do bem, tem a bondade dentro de si, mas muito cuidado, porque quando você se transforma numa entidade, numa instituição, você tem obrigações mais severas a cumprir. E quando não, você se torna marionete das circunstâncias, que é a ação desse mundo espiritual pouco evoluído. Então, pessoal, o espiritismo e a arte. O espiritismo vem luarizar a noite das nossas vidas. O espiritismo com a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, os mundos habitados, vai revolucionar as artes na Terra. Esses princípios imortais, a gente vai ter uma renascença, como Dona Ivone afirma, que virá essa falange aqui no Brasil. No mundo espiritual, né? E já tivemos tanto. Em Congonhas, o campo aleijadinho. Como é que ele fez aquilo? Não tinha nem... No final da sua atividade, não tinha nem mãos para realizar o que ele realizou. Aquelas estátuas notáveis já. Então, a verdadeira arte, ela é espiritual. Embora na nossa evolução não tem nada de mais cultivar o bom, o belo, o cancioneiro popular, a música voltada para o bem. Agora, pessoal, vivemos uma sociedade que tira o valor moral de tudo. Muito cuidado. Essa relativização moral que a gente vive. Não tem mais certo nem errado, não tem mais bom nem ruim. Aí me pergunto qual é o estilo de música que você gosta. Eu gosto de música boa. O estilo não interessa. É música boa, é para o bem. Agora a gente vê músicas que retratam traição, sarjeta, adultério. Você chamar isso de arte? Isso não é arte. E a gente precisa pensar no jovem, nas crianças, porque será o futuro do país e o futuro do mundo. Então a gente precisa divulgar o bom, o belo, o nobre. Que tal a mensagem espírita, a mensagem dos imortais, que Kardec fez, me permitam, né? Leon Denis, que era o poeta do espiritismo, de um lirismo, mas a obra de Kardec não foi só filosofia, né? Foi uma obra da verdadeira arte, a arte da educação. A arte da educação. Educar também é uma arte. Aliás, Kardec dizia, a arte de manejar, essa arte de manejar o caráter que o Espiritismo nos convida, através da fé raciocinada. A gente enxerga onde se encontra o nosso verdadeiro interesse. Nosso verdadeiro interesse estão no bom, no belo, no nobre. Meus queridos irmãos, vou fazer a oração final, viu? Então foi um prazer estar aqui novamente. Enquanto a gente viver esse momento de pandemia, como eu sempre estive, estarei sempre aqui, orar para os nossos irmãos aqui na terra, os nossos irmãos acometidos pela Covid, pelas doenças nos hospitais, os nossos irmãos nos presídios, acometidos pela doença do século,
a falta de Deus nos corações, o materialismo, o sensualismo, possamos despertar para uma vida mais nobre, digna, espiritualizada, mas sendo homens da terra ainda, vivendo como homens de nossa época, mas que já despertaram para uma vida melhor, mais leve, mais feliz. Então, pedindo permissão à equipe espiritual do Caminhando para Jesus, finalizamos a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Bom, meus irmãos, depois dessa viagem pelas artes, pela grandeza e profundidade da boa arte, porque realmente, como o nosso irmão Bruno falou, a arte tem que ser boa, tem que ter estética, tem que ter beleza. Vamos agora ficar harmonizados, porque vamos ter o passe individual. E eu reforço aqui que nós estamos funcionando aqui nas quartas e sábados. E o passe está sendo individual. Mantenham-se harmonizados, sem aglomeração, para receberem o passe. Muita paz.